Olá, mais uma vez estamos aqui hoje com a nossa meia hora no trânsito e o episódio hoje é o número 3 e a gente vai falar sobre como lidar com profissionais ou não profissionais leigos na área da engenharia de trânsito. É um assunto muito interessante, né, Roberta? Isso aí. Bom, antes vamos nos apresentar, né? Sou Léo Schultz, E eu sou Roberta isso. Eu trabalho no Canadá com engenharia de tráfego, e eu na LR Engenharia gerenciando os projetos do Brasil. isso aí. E temos mais de 20 anos de engenharia de tráfego no Brasil. Agora nós estamos ensinando a vocês como faturar mais de R$ 20.000 por mês. Exatamente, Tudo com isso. engenharia de tráfego. Exatamente. E é possível, porque eu há 20 anos faço isso e hoje trabalho aqui no Canadá com engenharia de tráfego. Então, se você acha que a engenharia de tráfego é uma engenharia acabada, que é uma engenharia em decadência, lê do engano. Exatamente, é pelo contrário, a engenharia de tráfego só cresce a cada dia no Brasil. Isso aí, isso aí. Então, Roberto, nós vamos falar hoje como lidar com crítica de leigos em seus projetos de tráfego de trânsito. Hoje a intenção é que você entenda um pouco como que a gente precisa lidar, né, Roberta, com esse tipo de pessoa, né? Algumas estratégias que a gente tem, algumas condições, porque uma coisa que eu aprendi foi o seguinte, que isso acontece muito no Brasil, aqui no Canadá, e numa escala, mas muito, muito menor, né? Sim, Não há essa interferência direta de quem é leigo. Agora, aí no Brasil, a gente tem esse tipo de problema. Quem tem carteira de motorista acha que entende de trânsito. Isso foi uma frase que eu ouvi de um secretário há coisa de 20 anos atrás. E eu levei para a minha vida porque realmente isso é verdade. Isso, ao longo dos anos, eu pude entender que por conta da falta de conhecimento das pessoas, por ter carteira de motorista, acha que entende de engenharia de tráfego. exatamente. Às vezes, até mesmo profissionais da engenharia civil, né, Isso ou da aí, arquitetura que nunca se capacitaram ou fizeram alguma especialização, né, na área da engenharia de tráfego, em trânsito, na engenharia de trânsito, nunca fizeram, nunca atuaram, nunca estudaram. Muitos desses também acham que podem atuar, mas na verdade fica difícil para eles poderem atuar sem um conhecimento na área. exatamente. E o leigo, por si só, pela falta de conhecimento, eles realmente criticam. Então, a gente pode dizer um profissional até graduado que não entende. Minha mãe mesmo, minha mãe reclamava das minhas rotatórias que eu fazia, né. "Nossa, que rotatória enorme", a minha tia. "Nossa, Léo, você fez uma rotatória lá perto do meu consultório, que coisa ridícula que ela tá enorme e tal". Assim, e ela era uma pessoa estudada, né. Minha mãe foi uma pessoa estudada. Então, a gente recebe esse tipo de crítica, né, na parte de engenharia de tráfego, né, e Exatamente. normalmente as pessoas não entendem, não sabem o porquê, né. Por mais que a gente tente explicar, tenta apresentar, né, as respostas, e aí vem crítica de gente da família, vem crítica do moço, tem um comérciozinho, ele reclama do trânsito, tem até profissionais, né, da própria engenharia, mas que não são engenheiros de tráfego, eles não conseguem entender e acabam dando, como a gente diz lá na minha cidade, né, acabam dando peruada algumas vezes, né, até de uma forma, algumas vezes hostil, Sim, mas de uma forma errada. Então, as críticas, quem está na área de engenharia, de tráfego, tem que estar preparado, porque as críticas vêm de tudo quanto é lugar, exatamente. A né. gente até falava, né, Léo, na época lá, que engenharia de tráfego, trânsito, ninguém nunca vai elogiar algo que você fez e que ficou bom. Exatamente. Quando ficar bom,
você pode saber, se não tiver crítica, é porque ficou bom. Agora, Exatamente, se alguém achar que aquilo, né, não foi uma coisa que ficou aos olhos dele, que ficou fácil, ou alguma coisa que não fluiu da maneira com que ele achava tivesse que ser feito, então a crítica vem, com exatamente, certeza. Então, trânsito ninguém nunca vai elogiar. exatamente. Você lembrou uma coisa muito certa, Roberta, era um termômetro que a gente tinha. A gente fazia o Exatamente. projeto, a crítica ia lá em cima, era o máximo de crítica. E aí você tinha que ter muito conhecimento técnico para sair respondendo a Muito todos. embasamento Se a para gente você poder, né? Exatamente, se a gente imaginar que o eixo zero é aqui embaixo, a gente chegava no ápice. Dali para baixo, à medida que ia passando, né, até ela se estabilizar. E essa estabilização existe dentro da engenharia um período, que é em torno de 1 ano e meio a 2, para as coisas se acomodarem, se acostumarem, né. Exatamente. Mas, então, logo no início, você tem que ter uma força técnica, eu diria, muito bem empregada, muito forte, para você aguentar todos esses questionamentos que virão, algumas vezes hostis, né, mas a gente consegue sobreviver dentro da técnica, Mas que aí necessários, né? Também. necessários, porque a diferença, algumas vezes, pode nem existir entre profissionais leigos e não leigos, né. Eu diria que, se a gente fosse fazer aí um perfil de cada, Roberta, um profissional leigo poderia ser um engenheiro civil que não trabalha na área, Sim, que né. nunca trabalhou na área, ou então nunca se Exatamente, especializou, nunca trabalhou com exatamente, trânsito na vida, nunca viu nada sobre trânsito e, exatamente, né, acabou entrando para uma posição em que ele necessita desse conhecimento, né, e exato, não tem. Né? Então, quer dizer, ele utiliza o conhecimento que ele tem de motorista, de condutor de veículo. exatamente. Então, é aí que está o nosso problema, né? Principalmente no Brasil, que aqui no Canadá, né, Léo, vagas para engenheiros, para engenharia de tráfego, nunca vai ser ocupada por alguém que não tenha se especializado nessa área, né? Então, isso a gente vê a grande importância, porque o trânsito é mudança o tempo inteiro, e Sim, mudança nunca é bem-vinda para o ser humano, né? O nunca. ser humano não gosta de mudança. Você sai da zona de conforto, Exatamente. né. Então, para você estar muito bem calibrado para poder lidar com, né, dúvidas, principalmente de pessoas mais leigas, você precisa ter um embasamento muito forte É, na técnica, porque é a técnica que vai fazer com que as soluções e as respostas venham. E sim, principalmente, né, Léo, igual você falou sobre a rotatória, a sua mãe reclamava, vizinho reclamava, colega reclamava, né? Que sua exato. rotatória estava assim, assim, assado, porque era uma grande mudança que acontecia na Sim, cidade. E exatamente. aí, né, mudanças, como eu disse antes, não são bem aceitas, né? A gente Sim, não gosta de mudança. E principalmente as rotatórias que você fazia, ela provocava o que tinha que ser provocado no condutor, que exa era baixar a velocidade naquele trecho, exato. coisa que eles não queriam. Ninguém quer, né, ter que pisar no freio. Exatamente. E aí, a gente também tem que estar preparado, né, por questões de outros profissionais também, né, tipo contador, advogado, médico, como eu falei, que algumas vezes o assunto passa a ser o mesmo de um engenheiro leigo, né, que Sim, não tem o mesmo. Então, existem diferenças entre eles, entre os tipos de crítica, mas a base de tudo é que a gente sempre fala, é a questão técnica. Você sim. tem que estar embasado tecnicamente. Ah, mas piorou. Olha, piorou como assim? Antigamente dava uma fila de 40 carros e agora está dando uma fila de 10. Isso. A fila de 10 antes se gastava, tinha um atraso, sei lá, de 7, 8 minutos, e agora você está com um atraso de 2, 1 minuto e meio, que isso pode ser fundamental, por exemplo,
uma ambulância passando, num corpo de bombeiro passando. Isso é um exemplo, sim, né. Então, essa diferença aí, ela tem que ser, sempre bem analisada, né, para que você dê o seu caminho. E exatamente. algumas vezes também a gente consegue observar a diferença quando você entrega um produto seu, um relatório de engenharia de tráfego, você consegue observar, até mesmo pelo termo de referência, se aquilo que está sendo feito foi feito por leigo ou não Se o termo de referência foi elaborado por uma pessoa que entende, né, da do engenharia do assunto. assunto, de Aham, engenharia de tráfego, ou se não, né, ou se ele, só mesmo copiou exato, algum termo de referência que, exato. né, com os tópicos que já existem aí, como você sempre fala, né, pode ser de Formigueiro. formigueira a bomba atômica, né. Exatamente. Nós Eu já peguei, termo de referência de profissional leigo, que o TR estava lindo, estava tudo detalhado. O que era formigueiro, e vinha descrevendo até chegar na bomba atômica. Não era uma coisa ampla, era uma coisa bem detalhada. Então, quando eu entreguei, esse profissional não soube, discernir o que ela tinha pedido. Então, quando veio o questionamento, eu pude reparar que, pelas respostas, a pessoa que tinha analisado não entendia absolutamente nada. Parecia que era uma coisa, assim, do outro mundo. Então, eu lembro que eu respondi assim: "Olha", tudo com palavras bonitas, né. "Olha, aquela tabela que você pediu, ela serve para você calcular isso. Sim, Aquele estudo que você pediu serve para você fazer isso". Então, assim, porque realmente quando você faz um relatório, você pode fazer um relatório mais enxuto, que seria para um pessoal, vamos dizer assim, leigo, onde aham, você não precisa colocar mais detalhes, e outros que você tem que explicar a fundo, né, que seria para realmente aquele leigo. Né. Agora, quando você tem um profissional que é leigo, é difícil, porque, por exemplo, você coisa que é uma coisa simples para nós, dizendo o que que é nível de serviço, o que que é cada, layer, né, do nível de serviço, você explicando, para um leigo, você realmente tem que falar com as palavras mais brandas, eu diria, sem maiores sim, detalhes, né. Tipo: "Olha, nível de serviço F seria o congestionamento total quando você está na sua cidade, na hora do rush", né, que a sim. gente fala assim, "e essa mesma via que você está estudando, nível de serviço A seria 2 horas da manhã", um exemplo. Exatamente. E é difícil, né, Léo, você ter que convencer um profissional que é leigo, porque o que que acontece? Ele demora a se convencer de que aquilo ali, o que você está falando, é aquilo mesmo, porque ele se entende, né, como um profissional da Uhum. engenharia de tráfego, porque ele está ali fiscalizando, ele está ali, aprovando o seu estudo. Sim, Então, ele se põe na pele de um profissional exato. da engenharia de tráfego, mas ele não tem a base, os fundamentos e a capacidade de estar fazendo diferenciação, Sim. né, entre, os termos, entre o porquê de alguma coisa, né, mas ele, como ele se entende, né, um profissional de tráfego, e ele está sendo, confrontado por você, que é um especialista mesmo, Uhum. então ele, até para ele não entrar naquele nível de que ele não sabe, né, de apresentar que ele não sabe aquilo, ele acaba o enfrentamento, né, tendo um Sim, enfrentamento naquele assunto. E aí aquilo ali para se desenrolar, demora, então você tem que saber falar, né, você tem que saber conversar com esse tipo de profissional, sim, tem algum conhecimento, mas que precisa de mais para poder, às vezes,
solicitar e aprovar, né, sim, um estudo, porque é um estudo de alta relevância, sim. né, é um estudo que vai originar tudo dali para frente, né. Então, quer dizer, vai surgir um empreendimento que vai operar no sistema viário e que ele vai demandar intervenções, vai Uhum. demandar muita geração de viagem, né, e aí precisa estar bem embasado, precisa que Sim, aquilo ali saia realmente com muita seriedade, sim. né. Uma outra, né, que a gente consegue observar, uma outra condição que a gente consegue observar nessa diferença, algumas vezes é no próprio relatório, né. Sim, O relatório não vem informando, por exemplo, a pessoa solicitando como ela calculou, por exemplo, o incremento anual. "Olha, eu tive dúvida naquela fórmula que você fez". A pessoa vem e questiona, por exemplo, alguma palavra errada que você escreveu, né, você esqueceu de colocar um "s" numa palavra em plural. sim, Isso tudo é importante, né, o português é importantíssimo. sim, Porém, eles só focam nisso, sim. O né. enfoque acaba sendo tirado da parte técnica Exato, e colocado, né, numa parte ali que não vai influenciar exatamente, no resultado lá na frente, na exatamente. engenharia, Na né. engenharia, E aí, quer exatamente, dizer, você vê que talvez ele tenha esquecido de alguma avaliação técnica exato, para poder estar avaliando exato. ali. Então, quando a gente observa alguns questionamentos em relação a isso, né, tocando nesse assunto novamente, estendendo um pouco mais, a gente observa claramente que a pessoa que está do outro lado lá, seja um servidor ou seja alguém que vai ler o seu relatório, né, ele vem com críticas, como eu falo, são importantíssimas, mas não são extremamente relevantes em relação à engenharia, foi o que você falou, né. Não deveria vir antes, né, Exatamente, das exatamente, exatamente. Poderia talvez até colocar: "Olha, cara, você escreveu mal o português, faz uma revisão ortográfica sim, ou gramatical, qualquer coisa que o valha em relação a isso". não se apegar àquilo ali para uma Exatamente, aprovação. para uma aprovação em relação à engenharia de tráfego, né. Isso. Então, por exemplo, a gente já teve relatório, sei lá, de 200 páginas, 150 páginas, fora os anexos, onde de 15 questionamentos, 14 foram, só Estrutura de gramatical, estrutura então, gramatical, ou pedir, ou dizendo que faltou, ou digitação, ou que faltou, por exemplo, a tabela, faltou um número da tabela, a tabela veio sem, sabe, esse tipo de estrutura, como você falou, estrutura gramatical, não estou falando que não é importante, muito pelo contrário, ela é importantíssima, sim, mas a gente mas nós só está estamos falando de engenharia de isso, e a tráfego, gente só está aqui né. tentando diferenciar, né, É, como é que você consegue verificar que um profissional é leigo e que sim, ele não é leigo quando ele faz uma aprovação no seu projeto, sim. né. Aí eu quero dar um exemplo daqui, né, nós tivemos uma análise de um estudo que a gente fez aqui na empresa onde eu trabalho, onde nós tivemos, se eu não me engano, uns 15 a 20 questionamentos. Cara, e foram 15, 20 questionamentos de engenharia de tráfego. Era o Exatamente. camarada questionando por que que eu usei o incremento seguindo em frente de 1,5. Preciso que você detalhe aquele incremento de 1,5. Por que que você não usou no ano de 2041 o número de casas que poderiam sair a partir de 2031, sabe, são Exatamente. questões Relacionados às relacio previsões, né, exatamente, ao que vai ocorrer mesmo, né, não exatamente. essa questão É, de se que lem apegar à estrutura do relatório. exatamente, isso tudo são questões normais, viu, gente? Isso não é assim: "Ah, porque", não, isso são questões normais de engenharia de tráfego, que você Isso. entrega o relatório e vem, né, sendo respondido.
né? E isso só agrega, né, Léo? Porque o que Sim, acontece? Cada questionamento desse você aprende, você vai para outro nível, você vai para sim, outro patamar, porque é você exatamente. dando ali a resposta, né? E a pessoa que vai aprovar lá te questionando sobre isso, aquilo outro, e você Isso, vai só subindo seu patamar de aprendizado, exatamente. né? Coisa que no Brasil, às vezes, na maioria das nossas aprovações, a gente tinha que, na verdade, ensinar mesmo, né, a pessoa que estava aprovando, Sim, exatamente. Foi né? o exemplo que eu Tinha, dei de um termo de referência, que o próprio exatamente. termo de referência ela deve ter copiado de um outro município, ou do estado, ou de não sei da onde, estava fantástico, porque tinha absolutamente tudo que era necessário para fazer o estudo, Mas ela mesma não sabia. ela mesmo não sabia para que servia. Então, eu tive que fazer uma reunião, que algumas vezes não está nem no contrato isso, você sentar com a pessoa e explicar: olha, pessoa, você precisa dessa tabela para você calcular isso, como eu falei, Sim, entendeu? E aí isso é o que realmente acontece. E você precisa saber lidar com esse tipo de crítica, né, Roberto? exatamente. Que é uma crítica que, de alguma maneira, você tem que tentar absorver esse tipo de crítica para que você coloque de uma maneira talvez mais simples nos seus próximos relatórios, né? Exatamente. E, infelizmente, diferente daqui, né, como você citou, a gente aqui, para se trabalhar com engenharia de tráfego, o cara tem que ser engenheiro de tráfego, ele tem que ter um conhecimento mínimo de engenharia de Sim. tráfego para poder trabalhar na área, seja em prefeitura, seja no privado, né? Seja em qualquer lugar. Isso aí, você não precisa, você não tem que adequar o seu relatório, os seus estudos ao que o servidor, ao que a pessoa que vai aprovar quer, ou mesmo o seu contratante, né? Às vezes, seu contratante, ele faz uma série de questões porque ele tem uma outra visão na cabeça dele. Então, você não pode adaptar o seu relatório, o seu estudo técnico aqueles questionamentos que não vão levar ao resultado que precisa ser Exatamente, feito, né? Que precisa exatamente. ser dado. E aí, com isso, né, você fazendo essa questão de estar levando o seu relatório a cada vez que você leva a aprovação, você precisa, além de aprovar, né, as questões técnicas, você também precisa fazer um nivelamento básico ali com a pessoa, no Sim, minimamente, porque senão o seu relatório, o que eu falei, você não pode basear seu relatório nas informações que eles estão solicitando, né, que não são as respostas relevantes. Então, você não pode, de jeito nenhum, basear o seu relatório no que está sendo solicitado ali pela pessoa que está aprovando ou pelo seu contratante. E sim, você precisa fazer, né, a apresentação das soluções que vão gerar lá as respostas que são necessárias tecnicamente. ou em outras palavras, é fazer o que tem que ser feito como engenharia Exatamente. de tráfego, né? Isso. Então é importante você lidar com essas críticas de um leigo mesmo, assim, porque nos próximos você já pode de alguma maneira incorporar aquilo, né? Que foi assim que eu comecei, né? Eu colocava e tal. Então, por exemplo, hoje em dia, num relatório nosso, a gente faz uma descrição do método. Se a gente estivesse enviando para um engenheiro de tráfego aqui, a gente não precisa descrever o método. Só quando eu falo de descrever o método é colocar detalhes, Sim. né? Aqui a gente pode só dizer, olha, nós vamos usar o método tal, e está tudo certo. Sim, que vai E ser entendido do que lado de lá, vai ser entendido do né. lado de lá. Agora, uma coisa que eu percebo é que você, primeiro que as prefeituras aceitam todo tipo de método. Então, usam-se método de 1978 até método de hoje, Sim, né? Não há uma padronização nos cálculos de método. Aqui você tem inclusive, para evitar que leigo entre numa análise, numa elaboração de estudo, você tem
os guias de estudo, onde ele já fala lá: olha, você pode usar esse software, você, para usar, por exemplo, a rotatória, você tem que usar o Arcadi com o método de Kimber, pode até usar outra coisa. Para interseções não semaforizadas e semaforizadas, você pode usar o Vistro e o Syncro. Se você for fazer uma análise de pedestre, você vai usar o Walk da PVT, você vai usar o Vicim, vai usar coisas, né, próximo a isso, Exatamente. E no que Brasil, os simuladores, como você falou aí agora, né? Os simuladores, as pessoas vão, cada um usa um usa e um cada de. um faz de um jeito diferente. Então, Exatamente, as coisas acabam no final não se encontrando, né? E exatamente. aí, como é que se faz isso de uma forma, né, para solucionar o trânsito? Olha, É, olha o que nós temos de trânsito no Brasil até hoje, né? E a gente precisa revolucionar muito, gente, muito a é. engenharia de tráfego no Brasil, E, né? e, e aí é uma forma até de você se tornar, eu diria eu, a partir daí, usar isso como uma oportunidade para você se tornar uma referência no assunto, né? Exatamente. Porque Porque se você fala sempre aquela mesma linguagem, né? E você exatamente, aprova seus projetos todos naquela mesma metodologia, e você já conhecido por essas aprovações, você vai sendo referência, você vai exato, tendo, né, um conhecimento aí de um profissional referência em várias cidades no Brasil, né? exatamente. Então, hoje, eu diria que eu usei o máximo que eu pude dessas desses questionamentos vindos de leigo, para eu poder já responder, né, de uma forma que fique clara para quem vai ou analisar ou, ler depois, Sim. entendeu? Então, é como se fosse, né, Léo, no Brasil, as normas para construção civil, né? Vamos dizer, no Brasil, vamos fazer um paralelo aqui. É como se você fosse aprovar na prefeitura da sua cidade alguma construção fora dos parâmetros que a norma, né, que a Sim. norma estabelece, né? Então, quer dizer, a engenharia de tráfego, ela tem parâmetros. Uhum. Igualzinho a construção civil tem parâmetros para construção. Né? Você não tem que obedecer aos parâmetros. Uhum. Área mínima de iluminação, Isso. área, área máxima de. Permeável, Não essas é? coisas Não todas. tem? Sim, claro. Exatamente. É a mesma coisa na engenharia de tráfego. Você também tem que atender a parâmetros, Sim, né? De velocidade, a parâmetros de nível de serviço, né? Há vários parâmetros que você precisa atender. Então, é a mesma sim, coisa, fazendo um paralelo assim, né? sim. E nisso tudo, né, Roberta, é importante a gente investir um tempo no conhecimento. Você tem que ter o conhecimento para você saber lidar, Isso. né, com essas críticas. Na Você engenharia, tem que ter conhecimento mais profundo, eu diria. isso. Na engenharia é isso. Você tem que ter conhecimento mesmo, né, específico naquilo que você vai trabalhar. Né? Sim, Então, o que que você tem que, em que você tem que investir para você ter uma boa carreira? Em sim, que você tem que investir para você ter um retorno de sucesso é, numa carreira? É tempo em capacitação, né? exatamente. É isso, esse é o investimento. E aí, fechando um pouco esse assunto, eu vou dar um exemplo de uma rotatória que eu fiz há alguns anos atrás, que foi muito importante para mim, porque eu consegui reverter uma situação pelo conhecimento. Eu fui numa reunião de comunidade onde, só para eu começar a falar sobre a rotatória, que eu já tinha feito uma rotatória nos moldes como já deveriam ser, né? Como manda os manuais já daqui, porque eu usei parte daqui ainda, né, na edição 1, e aí quando eu fiz foram meia hora para falar. E foi um benefício muito grande para mim,
que eu consegui reverter uma comunidade leiga que Sim. queria a rotatória, mas não queria aquilo que a Roberta falou lá no início, né, que era a gente manter o controle de baixa velocidade. Eles estavam acostumados a manter a alta velocidade nas rotatórias, e isso dentro de área urbana. Então foi muito importante, a gente saber lidar com essas críticas no início. Como eu falei, foram 30 minutos para eu começar a falar, e durante a minha fala, que foi mais ou menos meia hora, não precisei mais do que meia hora para explicar, para no final o líder da comunidade me agradecer muito e pediu que todas as outras rotatórias que existiam dentro do bairro serem reformadas na concepção que a gente fez, né? Então, assim, um grande benefício é você saber lidar, absorver. Como eu te falei, algumas vezes as críticas são hostis, mas tem que ter paciência, Isso, né, para você responder tecnicamente o que você precisa, né? E exatamente. aí, como que você vai saber é, é, se está certo ou errado? Só com conhecimento, né, Roberto? Se Sim. você não tem esse conhecimento, aí já era. Não adianta assim, é melhor assim do que assado, né? Antes era assim, e agora eu fiz o assado. Mas eu fiz um assado temperado, embasado nas normas técnicas, com cálculo de capacidade, sabendo o nível de serviço, sabendo qual os tipos, né, no exemplo dessa rotatória mesmo, quais os tipos de acidentes que aconteciam, Sim. qual o tipo de acidente que vai acontecer agora. Olha, reduzimos o número de mortos. Então, isso tudo é importante, né, para tentar absorver nessa crítica e você saber lidar com ela e reverter. Então, eu acho que o Exatamente. negócio é você receber e reverter essa, essa situação e nunca levar para o achismo. Então é isso, o jeito certo de lidar, né, com as pessoas que são leigas no assunto é Isso, você estar capacitado, não tem outra exatamente. maneira, né? Você precisa estar capacitado para você poder saber lidar com as pessoas que não sabem, né, o que realmente é importante para cada tipo de solução no É, trânsito. porque cada leigo vai ter um achismo Isso, próprio, né? é, Ele não vai saber contrapor, mas ele pode te levar a uma furada, sim, se você aceitar aquele achismo. Você tem que ouvir, absorver, ver o que ele está falando, porque, né, como a gente já falou aqui, em algum momento isso pode até te dar uma luz, exatamente, mas lembrando que, olha, foi importante você ter falado isso, mas olha, nós vamos nos embasar na parte técnica, né? exatamente. E isso é o que acontece aqui. Eu respondi há pouco tempo um relatório exatamente isso. Já tinha vindo, né, de um leigo uma resposta, porque ele que tinha que dar a resposta, e aí eu dei a resposta sobre o assunto, e ele depois veio com a resposta agradecendo pela resposta que ele entendeu o que era, Sim. né? Na Obviamente, verdade, ele entendeu que o que ele tinha solicitado não era o que ele não era uma solução. não era a solução, nem era a marca de que ele precisava ter, Pois é, porque entendeu? imagina se você recebe uma solicitação, né, de um prefeito ou de um gestor, né, que se você for um servidor público, ou então você recebe uma solicitação do seu contratante e você, de qualquer maneira, queira executar aquilo que ele pediu. Mas, gente, mas não é aquilo que foi a solução. Você está vendo, você só vai conseguir saber que não foi, não, aquilo ali não seria a solução se você tem condição de avaliar tecnicamente aquilo ali, Sim, né? De colocar no papel, de calcular, de ver se aquilo ali corresponde aos parâmetros ou se não. E se você não sabe fazer isso e você aceita essa, essa solução, né, Mel? isso. Isso daí é o jeito mais errado que existe de se fazer trânsito, é dessa forma. É, E a gente tem que tomar cuidado, gente, porque nas prefeituras, nos órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, né, que é DR, DENIT, DETRAN, esses órgãos, eles precisam estar com profissionais capacitados lá para aprovar
tudo para ser colocado nas ruas, porque são eles que aprovam. Por mais que algum consultor, algum técnico, né, alguma empresa seja contratada para fazer um trabalho da engenharia e colocar isso nas ruas, no trânsito, quem vai aprovar e quem vai, né, Léo, verificar o que vai ser colocado na rua e como, são os profissionais que estão dentro dos setores públicos, Exatamente. né? São eles que aprovam e têm a responsabilidade do que está sendo colocado lá na rua. E se eles não estão capacitados, né, para poder fazer isso, pode ter o consultor que for, o melhor consultor que for, que se ele discordar e aprovar e colocar na rua outra coisa, é aquilo ali que vai funcionar na rua, de Exato. forma que não vai ser efetiva, né? De forma que pode ser até arriscada, Sim, né? exatamente. Então, é isso, a gente tem que ter muito cuidado, e isso é uma questão que a gente se preocupa muito, a gente sempre se preocupou com Sim. isso. Bom, então voltando, a crítica, ela pode ser benéfica, né, porque nesse momento você pode se tornar uma referência. Por sorte, em alguns projetos eu me tornei referência por conta de críticas. Sim, porque quando você rebate aquela crítica, né, dentro Exato, do que você conhece, né, tecnicamente, exatamente. você consegue convencer, né, as pessoas do que é necessário fazer ali. Você sabe traduzir a técnica, Uhum, né, para essas pessoas. exatamente. Então, nesse caso da rotatória, né, alguns casos de geometria, enfim, vários e vários estudos eu acabei me tornando por conta de críticas que eu tive, Sim, né, que me exatamente. ajudaram a crescer bastante. É porque ver que porque foi visto que a solução que você deu atendeu muito bem, Sim, que a solução foi no ponto que precisava ir. exatamente. Agora, falando ainda sobre o assunto, mas mudando um pouco mais e já a gente chegando já quase no final, contrato algumas vezes não vão aparecer, né, Roberto? Não, de jeito nenhum. Contrato não vem assim, Aliás, em área nenhuma, né? nenhuma, Em área exatamente, nenhuma, em nenhuma profissão, contrato aparece na sua frente, né? Alguém vai lá e chega, você nunca fez um trabalho daquele na vida, uhum. não vai aparecer para você, de jeito nenhum, né? Agora, um engenheiro capacitado, né, um engenheiro de tráfego, né, que trabalha com trânsito, bem capacitado, ele tem, eu acredito, uma faca e o queijo na mão, que é o Exato, artigo 72 do Código de Trânsito, isso, né? Que o que ele fala? Que qualquer cidadão ou entidade pode chegar no órgão gestor de trânsito, né? Tô resumindo o que diz o artigo, chegar lá e falar: olha, isso não está funcionando. exatamente. E Isso não ah, está funcionando porque por causa disso, assim, assado. E exatamente, eu sei fazer isso. Eu sei que exatamente, não está funcionando porque eu sei, eu conheço, eu sou capacitado nessa área exatamente, e sei que fazendo de outra forma vai funcionar muito melhor, né. Então, se exatamente. você é capacitado, você tem total conhecimento do que está errado e do que está certo, né, nas É, cidades, no trânsito que está aí na sua frente, de onde você passa. E com esse conhecimento, né, você é capacitado e sabendo o que está indo de errado, você tem total condição de poder ter esse trabalho para você fazer aí, né? exatamente, exatamente. E aí, com esse artigo em mãos, né, você pode abrir uma porta para você, né. Isso. Agora, na cidade, que não tem ninguém que saiba de trânsito, Exatamente, a foi cidade vai funcionar com o trânsito errado a vida a vida inteira, inteira. né? Exatamente. Acho que era isso, né, o papo de hoje. Sim. Acho que a gente conseguiu envolver todos os assuntos, né, sobre como a gente lidar com pessoas leigas, né, Isso da aí, parte da engenharia de tráfego, porque muitas pessoas, né, dão pitaco, muitas pessoas, o trânsito é um assunto, né, que está na mesa de bares, assim como o futebol, exatamente, e aí a gente sabe que precisa de pessoas capacitadas para saberem lidar com as pessoas que não
entendem do assunto, né? Exatamente. Mesmo que sejam engenheiros ou arquitetos e que nunca se capacitaram. E se você, né, Roberta, for um leigo e quer entender um pouco mais e tal, dá um joinha, Faz sua pergunta aqui embaixo, nos comentários. exatamente, e começa a nos acompanhar se inscrevendo aí nos nossos canais aí da LR Engenharia, que Exatamente. todo dia a gente posta algum assunto de engenharia de tráfego Exatamente. real. Mostrando daqui do Canadá como funciona. Você vê daqui do Canadá a realidade implantada nas É, ruas, né? E aí você pode avaliar como as do Brasil, né, como as soluções do Brasil podem ser comparadas. E é assim, dessa maneira, dessa forma, você tem total condição de, se você estiver nessa área da engenharia de tráfego, você poder ser um profissional além das fronteiras do Brasil. isso aí, E aí poder fazer mais de 20 mil reais por mês com engenharia de tráfego. exatamente, Então a gente fica por aqui isso aí. e até mais. Tchau. Tchau, tchau.